Olá, meus irmãos, a paz, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem, na paz e na graça de Cristo Jesus. Aonde você estiver, que o Senhor Jesus venha te abençoar, né? Te abençoar de maneira grandiosa, de maneira gloriosa. E que nós possamos entender Deus de maneira natural. Apesar que Ele faz o sobrenatural, mas que nós possamos entender Ele de maneira natural. Não é verdade? Irmãos, eu tenho observado, a dificuldade que estão sendo pregada dentro da casa de Deus nos dias de hoje. E isso até dificulta as pessoas serem salvas, ser prósperas e serem curadas. Dificulta as pessoas alcançar a misericórdia de Deus. Eu tenho visto que as pessoas têm pregado com muitos pregadores com enigma, ou seja, com dificuldade. Esse dia eu estava procurando me atualizar sobre esse pregador mirim, Miguel Oliveira, né, de Carapicuíba, se não me engano ele é de Carapicuíba, não sei se o nome da cidade é essa mesmo, Carapicuíba. E muitas coisas, gente, que me chamou muita atenção, né? Parece que o povo está querendo chamar a atenção, não conquistar o coração de Deus, mas conquistar o coração da mídia, né? Porque eu não vou nem mostrar foto, nem vídeo do Miguel Oliveira, né, esse pregador mirim, que surgiu aí nas redes sociais, né? E eu estava vendo uma pregação dele que ele caía com o poder de Deus, era arrebatado, de repente ele levantava e começava a profetizar, como se tivesse saído do corpo dele e tinha entrado outro espírito, um espírito aparentemente na visão deles, o Espírito de Deus, e ele começou a revelar e profetizar, né? E aí, gente, é onde entra, e a Bíblia não está mais servindo para nós pregar a palavra e levar o conhecimento para as pessoas alcançar de maneira natural o sobrenatural de Deus, né? E parece que achou pouco o que aconteceu com o Miguel Oliveira, um cantor mirim, né? Deve ter uns 15 anos, 16 anos. Eu não sei nem se tem tudo isso. E depois ele deu uma entrevista num podcast aí sobre ele falar em línguas imitando o pastor dele. E ele achou isso natural, gente. Ele achou isso natural porque o apóstolo Paulo disse assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, Paulo não estava mandando a gente imitar ele. Quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, até porque Paulo tinha falhas. Ele estava falando que, assim como ele continuava pregando o evangelho de Cristo, que o povo também continuasse pregando o evangelho de Cristo como Paulo pregava o evangelho de Cristo, né? E aí o apresentador do podcast perguntou para ele se ele achava certo ele imitar o pregador dele, falar em línguas igual o pregador dele. Ele disse que sim, porque aí começou a citar, né, os pastores da Igreja Universal, que imita Edir Macedo, os pastores da Graça, que imita o RR, da Igreja Mundial, que imita o Valdemiro, a Igreja Madureira, né, que imita o Samuel Ferreira, né, e a Renascer, que imita o Bispo Estevão Soares, acho que é esse o nome dele, e sai daí por diante, mas não é isso, gente, não é isso que a Bíblia manda, a gente sair imitando os outros, né, até porque nós temos que ser uma voz e não é. Repito, quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava se referindo a nós continuar pregando o evangelho de Cristo como Paulo pregava. Assim como Paulo pregava o evangelho de Cristo, assim nós
continuasse fazendo o que Paulo fazia. Por isso que ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é para nós imitar Paulo, porque Paulo era falho, né? Então nós não temos que imitar pastor A, pastor B, pastor C, gente. Por isso que a falar em línguas banalizou dentro da igreja. Ah, fulano está falando assim, né? Então eu vou falar também. Aliás, está saindo um concurso, né, de línguas dentro das igrejas. Né? Aqui, gente, eu não estou apontando o erro de ninguém, eu estou dizendo que isso está dificultando as pessoas elas se converter a Cristo. Né? Estão colocando uma dificuldade para as pessoas conhecer o amor de Cristo. Hoje em dia parece que tem que desenhar o que a gente quer de Deus. Né? Gente, uma intimidade com Deus é muito bom. Uma intimidade com Deus facilita Deus falar com você aquilo que você quer da parte de Deus. Então surgiu, né, esse pregador mirim aí, que diz, o pastor tem que, não tem problema o pastor imitar o seu líder. Não, gente. Você tem que imitar o seu líder naquilo que você vê que tem que ser copiado. Você pegar um exemplo do seu líder. Amém, graças a Deus. É bom pegar um exemplo de quem tem exemplo. É ou não é? Não é que eu tenho que sair imitando. Fulano fala em língua, eu vou falar do jeito dele. Isso não é bíblico, gente. Isso é complicado. Por isso que as pessoas hoje não estão dando mais credibilidade em ouvir a palavra de Deus. Porque tem bispos aí que vai orar sim. Só ora ali, não pega uma Bíblia para instruir o povo. Isso está dificultando. Aliás, assim como tem curral eleitoral, está tendo curral religioso também. Assim como tem curral eleitoral de políticos, está tendo curral religioso de bispos, pastores, missionários, apóstolos, padres, e daí por diante. Hoje em dia, a gente vê todo mundo querendo ser pastor, querendo ser cantor, querendo ser profeta, porque parece que está trazendo uma facilidade para as pessoas. Para as pessoas realizar seus projetos naquilo que eles querem. Né? Então aqui eu não estou aqui para falar mal do jovem profeta, jamais, gente, de jeito nenhum. Agora, temos que entender o que Paulo quis dizer, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo estava dizendo o quê? Pregai o evangelho de Cristo como eu estou pregando, anunciai o evangelho da sã doutrina. Né? Anunciai o evangelho da sã doutrina. Então fica aqui essa mensagem, gente. Fica aqui essa palavra. Parece que as pessoas acham que o evangelho é uma brincadeira, gente. Parece que a morte de Cristo, parece que, na opinião de muitos, parece que dificultou para muitos, e não é verdade, gente. Não é verdade. Fica aqui essa mensagem e que Deus te abençoe de maneira grandiosa, de maneira abençoadora. Amém? Fique todos na paz. Uma palavra simples, mas concreta e objetiva. Fique com Deus. Amém.